Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE, e uma edição especialista, porque esta segunda-feira, não tenho dúvidas em afirmar isso, é o dia mais feliz do ano para o brasileiro. É o único dia em que você tem gente feliz no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, em todo o território brasileiro tem gente comemorando o título do seu time. Fala, PVC! E gente chorando pelo título estadual, como o Muricy Ramalho. Foi bonita a cena do Muricy chorando, né? Emocionado porque o São Paulo voltou a ser campeão, Isaac. Muricy chegou a dar uma entrevista, cara, para a ESPN Brasil, que considerava esse o título mais importante da vida dele. A gente está falando aqui de um tetracampeão brasileiro, de um campeão da Libertadores, e é uma reflexão importante para jornalistas como eu, que a gente dá peso a título, né? Ou para idiotas da objetividade, como este que vos fala. Mas, na verdade, quem decide o que é importante é o clube e a sua torcida, né? Então, por exemplo, até fazendo um exercício aqui de imaginação, em tese, o Mundial de Clubes é a maior conquista, em tese, né, que um time pode ter. Mas a torcida de clubes ingleses, por exemplo, não está preocupada com isso. Eles ficam muito mais felizes com o título nacional do que com o título de Mundial de Clubes. A gente pode debater, na nossa visão de jornalista, o peso, a importância que a gente acha que tem um estadual, uma Copa, mas no fundo o que importa é a felicidade das pessoas. O futebol é feito para isso, o futebol é feito para deixar as pessoas felizes. E se o título do São Paulo está fazendo isso com o Muricy, com o Crespo, que é campeão na Inglaterra, que é campeão na Argentina, que ganhou Libertadores, que tem medalha olímpica, que é campeão italiano, se o Crespo está todo emocionado com o estadual, não serei eu a dizer que esse é um título de menor valor. Luiz Roberto, meu velho, bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Rizek, oi, PVC, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Olha, eu fico muito feliz quando percebo que os dois colegas de podcast têm a mesma sensibilidade que eu, né, nesse caso. É muito emblemática a entrevista do Muricy ao completo, foi para a ESPN Brasil e para o Eduardo Afonso. A gente tem que procurar entender, no contexto, os títulos que acontecem ao longo da história. É óbvio que o título do Corinthians de 1977 ele jamais será esquecido. E enquanto a geração que acompanhou aquela conquista tão emblemática, tão importante por quebrar uma filha de 23 anos, estiver aí, andando para lá e para cá, esse será um título muito importante. Quando nós partirmos, os meninos que daqui 20, 30 anos estiverem, eles vão lembrar, e talvez esse título não seja tão emblemático, né? Como esse do São Paulo, que certamente é o mais emblemático dos últimos anos, não só porque ele é único a partir da conquista da Copa Sul-Americana, porque é a maior fila do São Paulo de uma competição em que ele frequenta e é importante. Agora, eu acho que tem um ponto da alegria do São Paulo que não é o estadual, que é o clube. E as frases do Muricy na entrevista para o Eduardo Afonso são muito fortes nesse sentido. São Paulo é um clube muito grande. Um clube muito grande não pode passar tanto tempo sem ganhar. Era disso que o Muricy estava falando. Não era o estadual tem importâncias diferentes para cada clube. E eu não vou discutir a questão do estadual. Inclusive, só colocando... Vou seguir nessa toada. O estadual tem pesos diferentes para cada clube. Por exemplo, para o Fluminense, que agora é o time grande há mais tempo na fila, ele é muito importante um pai tricolor dizer para o filho, você é campeão, o Fluminense é campeão. E se o caminho mais curto para isso é o estadual, é muito importante. Claro que quando você tem um clube como o Corinthians, que já tem 30 estaduais, o Corinthians precisa reagir, mas não é necessariamente pelo estadual. Para o São Paulo era muito importante ser campeão. E isso foi explicitado pela diretoria do São Paulo na posse do Júlio Casares. Ficou explícito na frase do Carlos Belmonte, quando o Belmonte disse: o estadual, para nós, é Copa do Mundo. Por quê? Vamos pegar os grandes clubes na fila. O Corinthians, em 77, saiu da fila e aconteceu o quê? 2 anos depois, era campeão de novo. O Botafogo saiu da fila em 89 e, no ano seguinte, era bicampeão. E em 89,
brigou até as rodadas finais para tentar se classificar para a decisão do Brasileiro. O Palmeiras saiu da fila em 93, tirou o peso das costas, ganhou o São Paulo e o Brasileiro logo na sequência. Não dá para ter certeza se isso vai acontecer agora com o São Paulo, mas o fato é que a explosão de alegria são paulina retrata o peso que saiu das costas para tentar novos títulos. E como disse o Everaldo Marques ontem, me passando a bola, ele que transmitiu o jogo pelo Sport TV, me passando a bola num troca de passes, é o primeiro título que o torcedor do São Paulo pode comemorar e zoar os seus rivais no WhatsApp, porque no último título do São Paulo nem tinha WhatsApp ainda. Então, você imagina a quantidade de garotos, cara, fiquei pensando muito nisso, ao ler o relato de vários amigos meus e de vários jornalistas, contando da emoção de ver o filho deles, torcedor do São Paulo, pela primeira vez comemorando um título. São coisas que a gente não consegue medir com a nossa régua objetiva quando fala de peso dos títulos, né? Imagina, cara, um pai, como você falou, um pai olhando para o filho e o filho comemorando o primeiro título da vida dele e podendo usar o WhatsApp, hein, que no último título do São Paulo não existia ainda. E aí, Luiz? É maravilhoso isso. Essa analogia é maravilhosa, né, Rizek? É maravilhosa. Talvez seja o primeiro título da nova era, embora o título da Sul-Americana a gente já vivesse nessa era da transformação digital, que é uma mudança de era que a gente vive, né? Que é um privilégio a gente constatar isso. Mas o Paulista, o último título do São Paulo foi no Orkut ainda. O último Paulista do São Paulo era o Orkut ainda. Não, foi o primeiro meme, né? Que surgiu ontem, foi São Paulinos comemoram o título no Orkut, né? Estava tentando reativar o Orkut. Eu espero que vocês tenham curtido esta edição do nosso podcast A Mesa. Estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma semana com muita saúde e muita esperança. Até sexta. Tchau.